Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o 18º dia da nossa leitura da Palavra de Deus. O nosso projeto é ler neste ano a Bíblia inteira. Que bom que você está firme neste projeto e olha, não vamos parar, não vamos desistir, não vamos desanimar, porque já tem sido bênção. Eu tenho certeza que tem pessoas aí que já podem testemunhar aquilo que Deus já tem feito na sua vida, na sua casa, no ambiente de trabalho, pessoas que você compartilhou a palavra e elas se aproximaram de Jesus, elas restauraram a sua fé. Então entenda que não é só uma leitura, mas é um momento onde o Senhor, Ele fala conosco e a palavra que tem poder, ela vai realizar grandes milagres na sua vida. Então, hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 5, 6, 7 e 8. Vamos lá? Êxodo 5. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que meu povo vá ao deserto, a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que eu devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. Moisés e Arão responderam: O Deus dos hebreus veio falar conosco. Por isso, deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra. Aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão: Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Faça com que aqueles escravos voltem ao trabalho. Ele disse também: Agora, há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos seus feitores e aos chefes dos turnos a seguinte ordem: Daqui em diante vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos juntem a palha. Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nenhum tijolo a menos. São os preguiçosos e é por isso que gritam: Vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de não tenha tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turno saíram e foram dizer ao povo o seguinte: O rei disse que não vai mais fornecer palhas a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar, mas terão que continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam a fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas, chefe de turmas que haviam sido encarregados do trabalho, e perguntavam: Por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes? Então os israelitas, chefes de turmas, foram se queixar ao rei. Eles disseram: Por que é que o Senhor nos trata assim? Nós que somos seus empregados? Agora não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso, batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados. Mas o rei respondeu: Vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que eu os deixe oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil, quando lhe foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que estavam esperando. E lhe disseram: O Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará, pois, por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor, e disse: Ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandastes para cá? Pois, desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que eu vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim,
eu forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, porém não deixei que me conhecesse pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, aonde tinha vivido como estrangeiros. Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito, estenderei o meu braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus que vai livrar da escravidão do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvir, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Então o Senhor disse a Moisés: vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. Porém Moisés respondeu ao Senhor: se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país todo o povo de Israel. Esta é a lista dos grupos de família dos antepassados de Moisés e Arão. Rúben, o primeiro filho de Jacó, foi pai de 4 filhos, Enoque, Palu, Hesrom e Carmi. São estes o grupo da família de Rubens. Simeão foi pai de 6 filhos, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia. São esses os grupos da família de Simeão. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Gerson foi pai de 2 filhos, Libni e Simei, e eles tiveram muitos descendentes. São estes os filhos de Coate: Arão, Issar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. São estes os grupos da família de Levi com seus descendentes. Arão casou com Joquebede, sua tia por parte de pai, e ela lhe deu 2 filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Isar foi pai de 3 filhos, Corá, Nefeg e Zincre. Uziel também foi pai de 3 filhos, Misael, Eusafã e Citri. Arão casou com Eliseba, filha de Abinadab, a irmã de Nasson. Ela lhe deu 4 filhos, Nadab, Abiú, Eliázer e Itamar. Corá foi pai de 3 filhos, Assir, Elcana, Abizaf. São estes os grupos da família de Corá. Eliázer, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias dos grupos das famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor esta ordem: tirem do Egito as tribos de Israel. Foram eles que falaram com Faraó, rei do Egito, a fim de tirar de lá os israelitas. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu vou dizer a você. Porém Moisés respondeu: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai me ouvir? Então o Senhor disse a Moisés: vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão, o seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso, e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês, porém farei com que caia sobre ele um castigo terrível. Levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado. Quando falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão 83.
O Senhor disse a Moisés e a Arão: se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão e elas viraram cobras. Porém o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo. Pegue o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio. E diga-lhe o seguinte: o Senhor, o Deus dos hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. Ó rei, agora eu vou bater na água do rio como este bastão que estou segurando e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber a água dele. E o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários, Arão levantou o bastão e bateu no rio e a água virou sangue. Os peixes morreram e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber a água dele. E em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa, e assim o rei continuou teimando. Como o Senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber a água do rio. E passaram 7 dias depois que o Senhor bateu nas águas do rio. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo e até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de vocês, do seu povo e de todos os seus funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios e os canais e os poços façam com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém os mágicos com suas artes fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: peça ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifícios a ele. Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor e em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fique somente no rio. O rei respondeu: ore por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor, o nosso Deus. O Senhor e os seus funcionários e o seu povo ficarão livres das rãs. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois Moisés pediu ao Senhor que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei. E o Senhor atendeu o seu pedido. As rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram. Os egípcios fizeram muitos montes de rãs e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro.
Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com o bastão, para que em todo o Egito o pó vire piolhos. E Arão bateu na terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram, e as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então, os mágicos disseram ao rei: foi Deus quem fez isso. Mas o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio, vá falar com ele e diga-lhes que eu, o Senhor, digo o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar vocês, os seus funcionários e o seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de moscas e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia separarei da região de Gozém, aonde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Assim fez Deus, o Senhor, e entraram grandes enxames de moscas no palácio do rei e nas casas dos seus funcionários, e por causa das moscas houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, porém façam aqui mesmo no Egito. Moisés respondeu: isso não daria certo, pois os animais que oferecemos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedradas. Nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Então o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus. Ore também por mim. Moisés respondeu: logo que eu sair daqui, vou orar a Deus para que esses enxames e moscas deixem o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. O Senhor fez com que Moisés havia pedido. Ele fez com que as moscas deixassem o rei, os seus funcionários e o seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda dessa vez, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Amém? Terminamos então a leitura de hoje e amanhã nós estaremos de volta, tá certo? Fiquem com Deus, até amanhã. Beijão pra vocês, tchau, tchau!